Oi, pessoal. Nós vamos começar hoje o conteúdo de hidrocarbonetos de cadeia fechada, dando continuidade ao nosso assunto de hidrocarbonetos, para finalizar essa primeira parte das funções orgânicas. Então, vamos continuar aí com o assunto. Esse assunto já é referente ao terceiro bimestre, conteúdo aí da nossa primeira avaliação. Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar aqui, né, os cicloalcanos, cicloalcenos e os aromáticos, tá? São os 3 hidrocarbonetos de cadeia fechada que nós iremos estudar. Existem, por exemplo, cicloalcinos, cicloalcadienos, mas esses são mais raros. Então, a gente não vai perder tempo estudando esses hidrocarbonetos, tá? Então, o que são os cicloalcanos, também chamados de ciclanos? São os hidrocarbonetos de cadeia fechada saturada, ou seja, só tem ligações simples entre os carbonos. Os cicloalcenos, por sua vez, são os hidrocarbonetos de cadeia fechada insaturada por ligação dupla, por uma ligação dupla, tá? Então, os cicloalcenos apresentam uma ligação dupla na sua estrutura, ok? Eles têm fórmula geral. Lembrando que essas fórmulas gerais, elas vão se repetir ao longo dos hidrocarbonetos. Nós vimos que os alcanos têm fórmula geral CnH2n mais 2, que é a única fórmula exclusiva de um hidrocarboneto, tá? Só os alcanos têm essa fórmula CnH2n mais 2. Os demais hidrocarbonetos, com exceção dos aromáticos, os demais hidrocarbonetos que nós estudamos, eles apresentam fórmulas que vão se repetindo. Então, os alcenos e os cicloalcanos apresentam fórmula CnH2n, e os alcinos, alcadienos e agora os cicloalcenos vão apresentar a fórmula semelhante também, que é CnH2n-2, ok? Então, vamos ver a aplicação dessas fórmulas. E aí, lembrando que essa fórmula ela vai se aplicar tanto para um hidrocarboneto de cadeia normal quanto de cadeia ramificada, tá bom? Então, vamos ver aqui a aplicação dessa fórmula nesse primeiro caso aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, no caso dos cicloalcanos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Certo? E aqui uma ramificação, tá? Então, esse composto, ele vai apresentar 4 carbonos, né? Então, N é igual a 4. N é igual a 4, aplicando na fórmula C4H8. Ok? No caso do cicloalceno, cadeia fechada tem que ter uma ligação dupla. Então, aqui, por exemplo, ó, uma ligação dupla, pode ser em qualquer carbono. Aí, vamos colocar mais uma ramificação aqui, tá? Então, aqui eu tenho 4 carbonos no ciclo, mais um na ramificação. Eu tenho 5, então N é igual a 5. Igual a 5. A fórmula, então, vai ficar, ó, C5, H, 2 vezes 5, 10 menos 2, 8. Pronto. Ok? Então, aí, conceitos e fórmulas gerais desses dois hidrocarbonetos. Vamos lá. Nomenclatura. Como é que vai ser a nomenclatura? A nomenclatura oficial, né? A nomenclatura IUPAC desses dois compostos. Uma coisa importante é que se são ciclos, a gente vai identificar que são ciclos no nome, colocando o termo ciclo antes do nome do hidrocarboneto correspondente. Como assim? Se é um cicloalcano, eu já sei que a cadeia é saturada, então eu vou colocar o termo ciclo antes do nome do alcano correspondente. Propano, butano, pentano, hexano, então vai ficar ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ok? No caso do alceno, mesmo princípio, né? Dos cicloalcenos é o mesmo princípio. Ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Isso para as cadeias normais, né? Sem ramificações. Basta colocar o ciclo e o nome do hidrocarboneto, ou alcano ou alceno correspondente. Havendo ramificações, como é que vai ficar a questão da nomenclatura dos cicloalcanos? Então, a gente tem aqui, se existir um radical, né? Quando existe um radical ligado ao ciclo, o carbono que contém esse radical, ou seja, o carbono ramificado, ele vai ser o carbono 1.
Não é necessário, entretanto, que a gente indique a posição desse radical no nome do composto. Por quê? Porque esse radical, essa ramificação, vai estar no carbono 1. Então, não há necessidade de indicar. Se existirem 2 ou mais radicais, aí sim é indispensável que a gente faça a numeração para indicar a posição desses radicais, mesmo inclusive se eles estiverem no mesmo carbono. Se os radicais forem iguais, a gente vai utilizar aqueles prefixos que indicam a repetição do radical. Por exemplo, dimetil, trietil, certo? Como a gente já viu nas regras anteriores. Se os radicais forem diferentes, aí nós vamos utilizar a mesma regra que nós vimos da ordem alfabética. Então, se tem um radical etil e se tem um radical metil, a gente vai utilizar a ordem alfabética, vai começar pelo radical etil, ok? No caso dos cicloalcenos, a diferença que a gente vai ter em relação aos cicloalcanos é que nos cicloalcenos, por ele ter uma dupla ligação, por existir uma dupla ligação na molécula, a dupla ligação é o que tem de mais importante nessa estrutura. Então, a dupla ligação ela vai ficar entre os carbonos 1 e 2, obrigatoriamente. Ou seja, a numeração ela vai iniciar pelos carbonos da dupla. Então, um deles vai ser o 1, o outro carbono da dupla vai ser o carbono 2. Existindo radicais, a gente vai numerar esse ciclo de forma que esses radicais fiquem com a menor numeração possível, ou seja, a gente vai seguir a regra dos menores números, tá bom? Para numerar aí a cadeia do ciclo alceno, indicando então a posição desse radical, ok? Vamos ver nos exemplos para isso aí ficar mais claro. Vamos lá. Então aqui, primeiro olhando os exemplos dos cicloalcanos. Então nós temos aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente tem aí um ciclo com 3 carbonos, né? É o ciclopropano. E existe um radical metil ligado a esse composto. Então, vejam, esse carbono aqui, ó, que contém o radical metil, ele é o carbono 1 dessa cadeia, tá? Ele vai ser, o carbono ramificado é esse daí, ele é o carbono 1. Vejam que no nome não há necessidade, não foi indicada a posição do radical metil. Por quê? Porque ele vai estar ali no carbono 1, certo? Então, é desnecessário indicar a numeração. Eu sempre falo isso. A numeração, ela, quando é suprimida, é porque ela é desnecessária. Não há necessidade de se colocar a numeração quando só há uma possibilidade de localizar aquele radical, tá bom? Então, nesse caso, aí a gente não precisa colocar a numeração indicando que o radical metil está no carbono 1. No segundo exemplo, a mesma coisa. Nós temos o radical etil e ele está ligado aí à cadeia do ciclopentano. São 5 carbonos no ciclo, ligações simples, então ciclopentano. Então, do mesmo jeito, o carbono aqui, ó, ramificado, é o carbono 1, né? O carbono que contém o radical etil, ele é o carbono 1, não havendo necessidade da gente indicar com a numeração a posição do radical etil. Mas vejam aí no terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aqui, ó, 2 radicais, certo? Nós temos o radical metil e temos esse radical aqui, que é o radical isopropil. O que acontece aqui? Nesse caso, ordem alfabética, né? Lembra que no caso do isopropil, a gente não vai considerar o I, mas o P, né? Já expliquei isso anteriormente. Então, para efeito de ordem alfabética, aí a gente considera o M do metil e o P, né? Do propil, no caso o isopropil, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou numerar essa cadeia, tá? Localizando esses radicais, e vou seguir aqui o sentido de numeração, seja ele horário ou anti-horário, de forma que o outro radical seja localizado com a menor numeração possível. Então, nesse caso aqui, ó, o radical metil ficou no carbono 1 e eu segui a numeração neste sentido, ó, tá? No sentido horário. Por quê? Porque nesse sentido eu fico aqui, ó, carbono 2, né? Aqui é o carbono 3, o isopropil fica com a menor numeração possível. Se eu fosse no sentido anti-horário, eu teria carbono 1, o metil, 2, 3, 4, o isopropil. Então, ficaria com uma numeração maior. Então, esse é o sentido correto da numeração desse composto, tá? Cicloalceno. Então, como eu falei, a dupla ligação nos cicloalcenos, ela vai ser localizada sempre entre os carbonos 1 e 2. Então, em todos esses exemplos
que eu mostro aqui, ó, a dupla ligação ela sempre vai estar entre os carbonos 1 e 2. Vejam aqui, ó. Aqui 1 e 2, aqui também. 1 e 2 e aqui, ó, 1 e 2. Muito bem. Não precisa indicar. Vejam que basta dizer ciclobuteno, ciclopenteno, ciclohexeno. Não há necessidade de indicar a posição da dupla ligação, como a gente faz lá nos hidrocarbonetos de cadeia aberta, que são os alcenos, né? Não há necessidade aqui de indicar a posição. Por quê? Repito, porque a dupla sempre vai estar entre os carbonos 1 e 2, ok? Então, o que eu preciso indicar? O que eu preciso localizar aqui? As ramificações, tá? E no caso, as ramificações vão ser indicadas numerando o ciclo de forma que elas fiquem com a menor numeração possível. Então, já está aqui nos exemplos a numeração, tá? Então, o que a gente tem aí no primeiro exemplo? Ó? O radical etil, que está aqui, ó, no carbono 1, e nós temos 2 radicais metil no carbono 3. Ó, tá? Vejam que a numeração ela foi feita de forma que esses radicais ficassem com a menor numeração possível, tá bom? Então, aí a gente tem, pela ordem alfabética, né? Escreve primeiro o etil, depois os radicais metil. Então, 1 etil, 3 dimetil, ciclobuteno. Tranquilo, tá? No segundo exemplo, só tem um radical metil, ele está no carbono 1, então vai ser 1 metil ciclopenteno. Vejam que aqui houve necessidade de indicar, prestem atenção nesse detalhe, houve a necessidade de indicar a posição do radical metil. Ah, mas por quê? Já que nos cicloalcanos não há necessidade, né? Não haveria necessidade de indicar. Porque aqui o que determina a numeração é a dupla ligação, não é o radical, certo? Nos cicloalcanos, quem determina a numeração é o radical, ou seja, o carbono que contém aquele radical é o carbono 1. Aqui não, tá? Aqui é a dupla ligação que vai definir a numeração, vai chamar para si a numeração. Então, existindo pelo menos um radical, é necessário que seja indicada a sua localização, tá bom? No terceiro exemplo aqui, ó, nós temos 2 radicais metil, e se vocês prestarem atenção, a numeração foi feita, né, de forma que eles ficassem com a menor numeração possível. Então, 1, 2, 3, 4. Se fosse ao contrário, né, ficariam 4 e 5. Então, a numeração também da dupla, ela vai ser feita de forma que os radicais fiquem com a menor numeração possível. E aqui, já corrigindo, tá, gente? Aqui nós temos um erro bem grotesco, né? Esse radical aqui, ó, esse nome desse composto, ele vai estar errado. Aqui a gente vai ter o quê? Ó? 3, 4, dimetil, ciclopentano. Tá bom? Então já corrijam aí, tá bom? Muito bem. No último exemplo, aí nós temos 2 radicais metil, tá? E aí naquela estrutura mais simplificada, né? Nem aparece o CH3, mas está subentendido ali. Então a gente tem os radicais metil. Veja que a numeração também seguiu, né? O sentido aí para que os radicais fiquem com a menor numeração possível. Então nós temos radicais metil no carbono 3, esse aqui está com o nome correto, 3 e 5. Então 3, 5 dimetil ciclohexeno, tá? Então, vejo que, inclusive, pela nova regra de ortografia, o H do hexeno foi tirado, tá, gente? Então, assim está correto. Correta a grafia aí do composto, ok? Então, vamos seguindo. Muito bem. Uma parte importantíssima, quando a gente está estudando as funções orgânicas, né, é a questão da reatividade desses compostos, tá? E aí nós temos aqui, destaquei para vocês, a principal propriedade dos cicloalcanos se refere justamente à reatividade desses compostos, tá? E os cicloalcanos, eles são bem diferentes em relação
aos demais hidrocarbonetos. Por quê? Porque é possível que alguns ciclos sofram reação de substituição e outros sofram reação de adição. Isso vai depender da quantidade de carbonos que a gente tem no ciclo, ou seja, do ângulo que a gente vai ter ali formado entre essas ligações na estrutura desse composto. Então, é necessário que vocês tenham muita atenção à reatividade dos cicloalcanos. Prestem atenção, o que diz aqui a propriedade? Eles apresentam diferentes reatividades. Isso irá depender da quantidade de carbonos que vão formar o ciclo e, consequentemente, do ângulo interno entre essas ligações. Quanto mais próximo o ângulo interno for de 109 graus e 28 minutos, esse ângulo, inclusive, gente, é o ângulo da estabilidade, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo da estabilidade, que a gente diz, tá? É o ângulo que confere maior estabilidade ali à estrutura, tá? Então, quanto mais próximo o ângulo interno for de 109 graus e 28 minutos, mais estável será o ciclo. Qual é a consequência disso? Menos reativo ele vai ser. Quanto mais estável o composto, menor sua reatividade, tá? Então, mais dificuldade vai ser para ele reagir. Então, quanto mais estável, menor reatividade. Coloquei aqui os 4 primeiros ciclos que nós temos, os 4 primeiros cicloalcanos que nós temos, e o sentido aqui da estabilidade, né? Então, a estabilidade aqui, ela vai aumentando nesse sentido, tá bom? Então, nós temos ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, e a estabilidade, ela está sendo indicada aí com essa seta, tá bom? Então, o ciclohexano é mais estável do que o ciclopentano, que é mais estável do que o ciclobutano, que é mais estável do que o ciclopropano, tá? E aí a gente vai entender o porquê disso. Vamos lá. Então, a reatividade deles aqui. Bom, tudo vai depender do ângulo interno que é formado aqui entre essas ligações, tá? Então, vamos ver cada ângulo em cada uma dessas estruturas, tá certo? E fazer a análise se o ciclo é estável, se ele é instável, que tipo de reação ele vai participar, tá? Então, aqui no caso, ciclobutano, diminuir aqui a ciclopropano. Aqui, ó, nós temos um ângulo interno. Esse ângulo aqui é 60 graus, tá? É um ângulo de 60 graus, ok? Aqui, ó, no ciclobutano, 90 graus. 90 graus. No ciclopentano, esse ângulo interno é de 108 graus. E no ciclohexano, vou deixar ele aqui para mostrar já já. No ciclohexano a gente pensa logo por ser um hexágono, né? A gente aprende que o ângulo ali que a gente vai ter é 120 graus, mas não é, tá? No ciclohexano, nós temos exatamente o ângulo da estabilidade, que é o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Tá? 109 graus e 28 minutos. É o ângulo da estabilidade, né? É o ângulo mais estável que a gente tem. Muito bem. Qual a consequência disso, tá? Quanto mais próximo o ângulo interno for de 109 graus e 28 minutos, mais estável é o composto. Menos ele vai reagir. Ele vai reagir com mais dificuldade, tá? Consequentemente, se o ângulo interno é distante de 109 graus e 28 minutos, menos estável vai ser esse ciclo, ou seja, mais reativo ele vai ser, ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui, ó, 2 ciclos que são instáveis e nós temos 2 ciclos que são estáveis, tá? Então, esses 2 primeiros têm ângulos distantes de 109 graus e 28 minutos. E os 2 últimos são ângulos muito próximos de 109 graus. Um, inclusive, é o próprio ângulo, né? Qual a consequência? Esses aqui são instáveis
são instáveis e esses aqui estáveis. Quem é instável é frágil, tá? Quebra com facilidade. Estável é resistente, não quebra com facilidade. Então, os dois primeiros, ao reagirem aqui com o cloro, com o gás cloro, eles vão reagir e vão ser quebrados. Ou seja, a reação que vai ocorrer nesses dois primeiros ciclos vai ser reação de adição, tá? Então, as duas primeiras reações que nós temos aqui são reações de adição, onde o ciclo vai ser quebrado, ó, o ciclo, em qual ligação vai quebrar? Tanto faz. Qualquer uma dessas ligações vai ser passível de quebra. Então, é possível quebrar a ligação em qualquer parte do ciclo. Como vai ser uma reação de adição, a gente vai ter aqui, ó. Certo? Então, a gente vai ter reação de adição aí. Os átomos de cloro vão ser adicionados. O composto que era de cadeia fechada agora vai ser um composto de cadeia aberta. Então, aqui, ó, 3 carbonos, tá? Então, aqui, ó, 3 carbonos. Certo? E nos carbonos das extremidades, que foi onde ocorreu a adição, a gente tem os átomos de cloro. Certo? Como é adição, só a formação de um produto mesmo, né? No segundo exemplo, agora a gente tem aqui, ó, cadeia era fechada, agora é cadeia aberta. 4 carbonos. E os átomos que foram adicionados, ó, nos carbonos. Opa, aqui não. Nos carbonos da extremidade. Certo? Aqui os 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, aqui, ó. 1, 2 e 3. Tá bom? Então, aqui, prestem atenção, ó. Certo? Ok? Se a gente fosse numerar esses carbonos aqui, ó, seria 1, 2, 3, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Tá bom? Então, a adição justamente nos carbonos das extremidades. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Ok? Muito bem. Nos dois últimos ciclos, já que são estáveis, eles não vão se quebrar. Eles vão ser ciclos resistentes. Não vão quebrar com facilidade. Então, as reações que vão ocorrer aqui são reações de substituição. Então, os dois primeiros, reações de adição. E os dois últimos são reações de substituição. Então, o que acontece na substituição? O hidrogênio daqui, ó, do ciclo, qualquer deles, vai ser substituído pelo átomo de cloro, certo? Lembrando que aqui, ó, Cl, Cl. Então, o cloro vem para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do cloro. O produto formado ainda vai ser um composto de cadeia fechada, com o cloro no lugar lá do hidrogênio, que foi substituído, mais HCl, é uma halogenação. E o de baixo, mesma coisa. Certo? Cloro mais HCl. Então, aqui são reações de substituição. Substituição. Ok? Então,
as reações dos cicloalcanos. Então, só recapitulando, reatividade dos cicloalcanos ela é variável. Ela vai depender da quantidade de carbonos que nós temos no ciclo e, consequentemente, do ângulo interno entre essas ligações. Os ângulos são esses. Os ciclos que podem aparecer são esses, ok? Nenhum outro além desses aqui. Então, nós temos ciclopropano, ciclobutano, que são ciclos instáveis, frágeis, que vão quebrar com facilidade. Por quê? Porque o ângulo interno é distante de 109 graus e 28 minutos. Então, esses dois primeiros ciclos, eles vão sofrer adição. Quais adições? A todos aqueles tipos lá que nós já estudamos, tá? Hidrogenação, halogenação, hidratação, hidrohalogenação, tá? Então, não vou mostrar novamente, mas todos os tipos de reações de adição que nós já vimos. Os dois últimos ciclos, né? Ciclopentano, ciclohexano, têm ângulos internos próximos de 109 graus e 28 minutos. São, portanto, ciclos estáveis, ciclos resistentes, ciclos que não vão quebrar com facilidade. Se eles não vão quebrar com facilidade, são pouco reativos, o tipo de reação que eles vão participar são as reações de substituição. Quais reações? Aqui nós já estudamos, tá bom? Então, a gente vai ter essas reações aqui, de halogenação, nitração, sulfonação. São as reações de substituição que eles vão participar, ok? Então, essas são as reações típicas para os cicloalcanos. E aí, na próxima aula, nós vamos ver as reações típicas para os cicloalcenos e também para os aromáticos. Até a próxima aula.